Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graça e paz, igreja, você pode se sentar. Como nosso diretor bem falou, estamos no último dia do nosso seminário de inverno, não é? Tantos nomes renomados já passaram por esta plataforma, tanta coisa já foi dita aqui, não é? E meu Deus, que impactante, não é? Foi esse seminário, cada palavra, cada unção dispensada nesse lugar, unções poderosas que se manifestaram nesse lugar. Então eu creio, queridos, que se você se conectou verdadeiramente, você de fato teve a sua vida alterada por esse seminário. Coisas foram despertadas no seu coração, de tudo aquilo que foi tratado nesse lugar. E coube, né, o meu quinhão essa noite falar sobre obediência, e falar sobre a obediência precisa ter ação completa. Não existe meia obediência, existe obediência e desobediência. E coube a mim, não é, no sorteio, digamos assim, na escala, falar um pouco sobre obedecer. E é claro que para que a gente possa entender a obediência, eu vou trazer uma introdução, uma pequena introdução acerca da matéria do Rema chamada submissão e autoridade. Quantos estão aqui e não estudam no Rema, nunca estudaram no Rema, nunca participaram de uma aula no Rema? Levanta a sua mão. Ok, sejam todos muito bem-vindos para estarem aqui no primeiro dia de aula agora do semestre. É aberto, você pode vir como visitante. Você vai ter a aula da professora Areta, excelente, posso garantir, uma das melhores professoras ensinando justiça de Deus. Então essa é a sua oportunidade de estar aqui para receber e entender o que é o Rema. Então eu vou falar um pouco sobre a matéria submissão à autoridade para nós entrarmos no assunto que é o tema temor e santidade. E dentro dessa parte aqui de temor, nós vamos falar sobre a obediência. Por quê, queridos? Porque submissão e temor andam de mãos dadas. Andam bem abraçadinho, né? O temor ao Senhor e a submissão ao Senhor. O Rodrigo ministrou aqui na quinta-feira passada e ele falou um pouco sobre temor. O pastor José Roberto iniciou e também falou um pouco sobre temor. Então, temor ao Senhor e submissão andam de mãos dadas, andam bem abraçadinhos. Para que a gente possa entender um pouco mais do temor do Senhor, é importante que a gente entenda a submissão. E aí, nós temos vários, né? Versículos e longe de mim a pretensão de explorar esse assunto tão maravilhoso e tão vasto em 50 minutos. Mas eu quero só trazer para você um tira-gosto do que é a submissão e de como é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Você já ouviu falar sobre isso? Não é? O príncipe deste mundo é Satanás. Quando Lúcifer ainda estava lá no céu, a Bíblia diz que ele era um anjo de luz, um querubim da guarda. Ele era alguém de renome nos céus. Ele tinha uma posição de hierarquia no céu. Ele era alguém considerado no céu. Mas a Bíblia diz que se achou iniquidade em seu coração, porque ele desejou estar no lugar de Deus. Ele desejou ser igual a Deus. Ele desejou sentar no trono de Deus. Desculpa. E a Bíblia qualifica isso, a iniquidade. Ele se achou iniquidade no coração de Lúcifer. E aí a Bíblia nos mostra que ele foi lançado fora do céu, daquele ambiente santo. Porque, queridos, o primeiro ponto essa noite: santidade e pecado não andam juntos. Aonde tem santidade não tem pecado, e aonde tem pecado não tem santidade. Então, porque entrou iniquidade no coração dele, a Bíblia diz que ele foi retirado dos céus. E a partir desse momento, queridos, que Lúcifer sai do céu e ele vem para a terra, ele começa a tentar o homem, tentar a criação, tentar aquilo que é a obra-prima de Deus, a coroa da criação, tentar aquele que era a imagem de Deus e a semelhança de Deus, a tentar o homem. E aí lá no Éden, o homem cai, o homem obedece
ao diabo e desobedece a Deus. E a partir desse momento, a Bíblia diz que este mundo passa a ser governado pelo império das trevas. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 6, que a quem o homem se submete, isto passa a ser o seu senhor. Então, a partir do momento que o homem se submeteu, obedeceu a Satanás, Satanás passa a ser senhor da humanidade. Então, Satanás é o príncipe deste século. Ele é o senhor da humanidade. E a Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento. Os deuses deste século, se referindo ao diabo, cega o entendimento. Então, o homem sem Deus, sem a luz do conhecimento, ele está cego. Aonde não há luz, há trevas. Então, o sistema do mundo, o governo do mundo é baseado em trevas, no sistema de Satanás. A Bíblia diz que é um império. E nós, em Cristo Jesus, fomos retirados desse império e fomos transportados para um reino. Então, o mundo jaz no maligno. A humanidade está caída. A humanidade em Adão desobedece a Deus, e por isso a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem e destituído ficamos, toda a humanidade, da glória de Deus. Então, em Adão entrou o pecado, e o pecado destituiu a humanidade da glória de Deus. A gente sabe que em Jesus Cristo isso foi restaurado. Nós saímos desse lugar de império e fomos transportados para um reino. E aí a gente já começa a ter algumas dicas. Por quê? Império é um sistema de governo. Reino é outro sistema de governo. O império é um sistema de governo autoritário, é um sistema de governo opressor. O reino é outro sistema de governo. No coração de Deus, sempre foi o desejo de uma teocracia. O que é uma teocracia? Deus, a autoridade suprema, e nós, os filhos, conectados a essa autoridade. Só que no Éden, isso foi partido. Essa teocracia foi retirada pela desobediência do homem. Quando todas as coisas forem restituídas, lá, novos céus e novas terras, isso vai ser estabelecido. Amém, querido? Jesus no trono e nós vamos reinar com Ele. Amém? Mas enquanto isso não acontece, nós temos sistemas de governo. E aí, um exemplo bem simples para você poder entender. Aqui no Brasil nós temos uma moeda, nós temos um sistema de governo, não é? Nós temos um presidente, nós temos uma república, nós temos uma democracia, nós falamos o idioma português. Então, existem regras para o Brasil. Se eu saio do Brasil e vou para outro país, eu estou sujeita às leis e às regras daquele país. Então não adianta eu ter muito dinheiro aqui no Brasil, se esse meu muito dinheiro está numa moeda nacional. Para que eu possa ter muito dinheiro em outro país, eu preciso fazer a conversão da moeda do Brasil para a moeda daquele país. Então existem regras que funcionam bem no Brasil, que não vão funcionar em outro país. Por exemplo, no Brasil a gente dirige de um lado da rua. Na Inglaterra se dirige do outro lado da rua. A minha carteira de habilitação do Brasil não vai servir para eu dirigir em outro país. Você entende? Então, entendendo que cada país tem a sua regra, eu vou entender também que, quando eu estava no império das trevas, eu era dominado, eu era opresso, eu era escravo do sistema de governo do império das trevas. E o sistema de governo do império das trevas, o pecado tinha autoridade sobre mim.
Uma vez que eu saio desse império e eu sou transportado para o reino do Filho do amor de Deus, um reino familiar, um lugar onde eu sou filho e Ele é meu pai, quando eu transfiro isso, quando eu saio de um lugar e vou para o outro, eu passo a estar sujeita às regras desse reino. E aquilo que funcionava, por assim dizer, no império de trevas, não vai funcionar no reino de Deus. E vice-versa. Amém, queridos? Então, qual é um dos maiores enganos do crente? E por que muitos não prosperam no reino de Deus? Porque querem trazer o estilo de vida do império das trevas para dentro do reino de Deus. E não vai funcionar. Por mais que a minha carteira de habilitação seja bem bonitinha, eu não vou conseguir usá-la em outro país. Amém, queridos? Por mais que eu saiba dirigir, eu preciso me capacitar para dirigir em outro país. Então, se eu mudei de lugar, se eu mudei de reino, por assim dizer, eu preciso entender como esse novo reino funciona, para que eu possa prosperar nas leis que regem esse reino. Amém? E é claro, não é? Qual é a lei que rege o reino de Deus? Eu quero ler para você algumas coisas de conceito a respeito disso que eu acabei de falar, só para a gente caminhar mais um pouquinho. E aí eu quero trazer para você essa definição de reino e império. Império das trevas: domínio pela escravidão, cegueira, manipulação, engano, visando aos interesses individuais. O sistema de governo do império das trevas é esse. Reino do Filho do seu amor, um reino familiar, com relacionamento embasado no amor, buscando o interesse um dos outros. Então este é o sistema de governo do reino de Deus. Eu e você mudamos de reino, e se nós mudamos de reino, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. E mudando a nossa maneira de pensar, nós mudando a nossa maneira de agir. Amém, queridos? Agora, uma coisa importante demais para a gente caminhar. Deus estabeleceu o princípio de autoridade. Saiu da ideia de Deus. E aí eu quero ler com você lá em Romanos, no capítulo 13. E eu queria que botasse aqui, por gentileza, para a gente ser bem rapidinho. Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte. Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então a Bíblia nos diz qual é o sistema de governo de Deus. E se eu estou nesse reino, eu preciso entender, aprender para me mover neste reino da forma correta. E neste reino, a Bíblia vai dizer que Deus foi quem estabeleceu as autoridades. O lugar de autoridade. Não foi Deus que estabeleceu o presidente do nosso país. Foi eleito por voto direto. A democracia elegeu um presidente, mas o lugar de hierarquia, a cadeira de autoridade, independente de quem esteja sentado nela, a cadeira de autoridade foi algo que Deus estabeleceu. Então a Bíblia diz que existe autoridade no céu, existe autoridade entre anjos, entre querubins, serafins, existe autoridade na terra e também existe autoridade entre os demônios. A Bíblia também ensina sobre a autoridade entre demônios, principados e potestades. Por quê? Porque essa história de autoridade nasceu no coração de Deus.
Amém? Então, a cadeira de autoridade, este lugar de autoridade. Então, amado, não tem como fugir. Deus entendeu na sua soberania que é melhor ter uma hierarquia, uma cadeia de comando. Porque se não existe uma cadeia de comando, vira uma anarquia. Então, vira uma bagunça, não tem uma regra. Então, Deus estabeleceu cadeia de comando no céu, na terra e entre os demônios existem cadeias de comando. Amém, queridos? Vamos avançar mais um pouquinho. Estamos falando sobre obedecer e eu quero trazer também um conceito para você sobre o que é submissão e o que é obediência. Submissão significa a atitude do coração de respeito à honra, gratidão, disposição para servir e seguir alguém, estando sempre pronto para lhe obedecer. A submissão é uma atitude do coração. Aonde nasce a submissão? No coração. Se a submissão nasce no coração, aonde nasce a rebelião? No coração. Amém? A obediência é a atitude, é a ação da submissão. É o ato, é seguir uma ordem, é o que é visto. Então, submissão, vamos colocar assim, é o amplo, é aquilo que nasce no nosso coração, é a honra, a gratidão, o entendimento de servir. Submissão. Porque eu sou submissa no coração, eu vou ter uma atitude de obediência. Amém? Então a submissão nasce no coração e o reflexo da minha submissão é a minha obediência. Então a rebelião também nasce no coração e o reflexo da minha rebelião, que nasceu no coração, é uma atitude de desobediência. Amém, queridos? Amém? Ô, glória! Me abandona não! Agora, é possível ser submisso e obedecer. É o melhor dos mundos. Um coração submisso, um coração onde nasce a submissão, que vai gerar uma atitude, uma ação de obediência. É o melhor dos mundos. É aquilo que é do coração de Deus. Agora, pode ser não ser submisso e obedecer. O que é o não submisso que obedece? É o hipócrita. Desculpa. É o hipócrita. É o que no coração está rebelde, mas para todo mundo ver, ele está obediente. No coração dele ele está em rebelião, mas a atitude dele é de obediência, porque é uma ação. É aquele que Jesus fala, não é? É aquele que fala, Senhor, Senhor, mas não me obedece. É possível também não ser submisso e não obedecer. Aí está todo estragadinho, né? Nem é submisso e nem obedece. E é possível também ser submisso no coração e não obedecer. Quando isso acontece? Quando no meu coração eu sou submisso, eu não estou rebelde, mas o comando, a ordem, aquilo que foi estabelecido pela autoridade, fere a palavra. E eu sempre vou ficar com a palavra. Amém, queridos? É a palavra. O irmão Reiga disse, se aparecer Jesus na minha frente e mandar eu fazer alguma coisa que não está na palavra, eu sei que não vai ser Jesus. Então, nós vamos ficar sempre com a palavra. Então, é possível ser submisso e não obedecer quando a ordem, o comando fere a palavra. Amém? Mas essa não é a nossa matéria. Se você gostou desse assunto, aula de submissão e autoridade. Agora, a Bíblia fala de algo que iria acontecer nos últimos tempos. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo para seu filho na fé, Timóteo. No capítulo 3,
a partir do versículo 1. 2 Timóteo 3:1 diz o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias? Sim, quando a Bíblia fala últimos dias é porque é depois de Cristo. Então nós estamos vivendo nos últimos dias. E se aqui já eram os últimos dias, então mais últimos dias nós estamos agora. Amém? Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí o apóstolo Paulo dá o conselho: foge também desses. Características, queridos, do império das trevas, características do espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Lembra lá no Éden, quando o homem peca, o homem foi influenciado pelo diabo, não foi assim? O que a serpente fala para o homem? Vamos colocar o homem, né? Adão e Eva. O que a serpente fala? Come aí da árvore, come do fruto. Na verdade, Deus não quer que você coma do fruto, porque se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Na verdade, a autoridade não quer que você coma do fruto. A autoridade está punindo você. Na verdade, a autoridade, ela quer levar vantagem sobre você. Então, não obedeça à autoridade. Uma influência. Deixa eu te dizer, mudou? Nada. Continua do mesmo jeito. Não mudou absolutamente nada. E ele pode influenciar a mim, a você, a qualquer um. Ninguém está livre desta influência. E essa influência pode vir dos nossos líderes direto, das nossas autoridades direta, mas essa influência também pode vir daquilo que Deus pede para você fazer. Daquilo que Deus fala para você do seu chamado, daquilo que Deus fala para você do seu propósito, daquilo que Deus fala para você acerca da obra que Ele quer que você realize. Então não é só a autoridade na figura humana, mas é também o que Deus é na sua vida. Ele quer desmascarar, colocar a autoridade em xeque, para que você não obedeça aquilo que a autoridade quer. E sabe qual é a principal característica desse espírito de rebelião? O germe, aquilo que faz propagar essa rebelião, é ver os defeitos da autoridade. Então, qual foi o diálogo da serpente com o homem? Deus não presta. Deus não é uma boa autoridade, não. Porque Ele não quer que você coma, porque Ele está te penalizando. Ele não quer que você usufrua daquilo que a árvore pode te dar. O que o diabo fez? Colocou em xeque o caráter da autoridade. Amém, queridos? E aí esse espírito, essa influência, o apóstolo João vai dizer algo sobre ela. E eu quero ler com você. Só estou na introdução. 1 João no capítulo 4. 1 João, capítulo 4, no versículo 1, diz o seguinte: você achou 1 João 4? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então, o espírito do anticristo, João nos alerta. João diz: olha, estão dizendo que ele vem, e ele vem. Agora,
o espírito, a influência do anticristo já está no mundo. O que é o anticristo? A própria palavra se define: anticristo. Ante a unção, aquilo que resiste à unção, aquilo que resiste ao divino, aquilo que resiste à vontade de Deus, aquilo que resiste àquilo que Deus é, aquilo que Deus deseja. Então eu resisto, eu sou ante o Cristo, a unção. E ele diz: essa influência anticristo, ela já está no mundo. Vai chegar um dia que esta influência, este espírito do anticristo vai encarnar. E aí sim, o filho da iniquidade, o anticristo em pessoa, vai governar a terra. Aí é outra matéria, escatologia, para você fazer o rema. Agora, o que é importante você guardar? A influência, João diz, já está no mundo. E a influência entrou quando? Lá no Éden. E ela está no mundo. E quando é que ela vai embora? Lá no final de todas as coisas, quando todo mundo for jogado no lago de fogo e de enxofre. Mas enquanto isso não acontece, ela está no mundo. E o que ela está fazendo no mundo? Influenciando. Amém, gente? Quem é influenciado? Qualquer um. Basta não ficar atento. Basta não estar ligado, basta não estar em comunhão, basta não estar embebido na unção do Espírito. Amém, queridos? Porque ele diz, tem como reconhecer. Lembra que a gente leu? Ele diz, tem como reconhecer. Fica ligado que você vai reconhecer. Amém? Não dá tempo da gente falar sobre isso. Vamos para o nosso alvo. Então vamos lá, resumindo até aqui, para a gente entrar propriamente dito na obediência, ação completa. Até aqui, a autoridade nasceu no coração de Deus, Romanos 13. Toda a hierarquia foi Deus que estabeleceu. O lugar de autoridade, a cadeira de autoridade, foi Deus que estabeleceu. Segundo, todo reino tem leis, tem princípios que regem esse reino. Império das trevas, orgulho, vaidade, mentira, manipulação, egoísmo e tudo aquilo que a gente leu aqui em 2 Timóteo. Reino do amor de Deus, amor, compaixão, obediência, submissão, santidade, temor. Amém, queridos? Essas são as regras do reino de Deus. Então, para que eu consiga funcionar bem neste reino, para que eu prospere neste reino, é importante que eu ande nas regras desse reino. Amém? Não vai funcionar se eu pegar as regras do império das trevas e trazer para esse lugar. Não vai funcionar. Amém, querido? É perigoso. Amém? E aí, nesse reino de amor, uma das características é a submissão. Foi algo que Deus estabeleceu. E a submissão nasce no coração. Aí, porque eu estou submisso no coração, eu vou obedecer. A obediência é uma ação, é uma atitude de um coração submisso. Ok? Maravilha. Então vamos entrar agora nesta obediência para ter ação completa. E aí eu quero que você vá para 1 Samuel. Ô glória, Deus é bom, amém? Amém. Satanás não quer que você aprenda sobre isso, mas você vai aprender. Ele vai ser desmascarado hoje, amém? Oh, glória! 1 Samuel, no capítulo 9. Eu vou falar algumas coisas aqui desse contexto, porque não vai dar tempo, obviamente, da gente ler toda a história. Mas o contexto era o seguinte. Lembra que eu falei de uma teocracia? Então, aqui, até esse momento, era o povo e Deus. E aqui o povo começa a querer um rei, porque os outros povos tinham reis. E aí o povo começa a pedir um rei para Deus. E Deus vai instituir um rei, uma pessoa que vai governar o povo de Deus a partir desse momento. E aí esse rei, ele vai ser escolhido. E aí é onde nós vamos ler 1 Samuel no capítulo 9. No versículo 1. 1 Samuel 9:1 diz o seguinte: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens.
Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Vira aí uma página, eu quero ler com você a partir do versículo 14. A história é a seguinte: esse Saul, ele cuidava das jumentas do pai dele, e as jumentas se perderam. E aí ele vai atrás das jumentas para achar essas jumentas. Versículo 14 diz o seguinte: subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. E aí Deus fala para Samuel, para o profeta, que Saul iria chegar e que Samuel tinha que ungir a Saul, porque Saul, a partir daquele momento, passaria a ser o rei, o governante daquela nação, do povo de Deus. Quando chega no versículo 20, diz o seguinte: quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala do jantar e lhes deu um lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Presta atenção no coração de Saul, um coração humilde. Samuel falou para Saul: eu vou te ungir rei. O que Saul fala? Eu sou o menor da casa de meu pai, e a minha tribo, a menor de todas as tribos. Ou seja, eu não sou ninguém ao ponto de você me ungir rei. Caramba, olha a humildade de Saul. Ele reconheceu que ele não era nada. Ele reconheceu que a família dele não era nada. Ele reconheceu que aquilo de ser ungido rei era algo grande demais da onde ele vinha. Vamos avançar mais um pouquinho. Capítulo 10 diz o seguinte: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Pronto, aqui Saul é ungido rei por Samuel. Só que isso aconteceu aonde? No particular. E precisa acontecer publicamente também. E aí a gente vai andar mais um pouquinho. Versículo 6 do capítulo 10. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Vamos entender aqui. Samuel, profeta de Deus. Samuel, sacerdote. Saul, rei. A unção se manifesta sobre a cabeça de 3 situações: rei, profeta e sacerdote. Samuel era profeta e sacerdote. Saul, apenas rei. Quem oferece holocausto na velha aliança? Sacerdote. O que Samuel fala para Saul? Fica lá até quantos dias? 7. Até que aconteça o quê?
que eu chegue. Eu, sacerdote, ungido para isso, vou apresentar o holocausto. E depois que isso acontecer, eu vou te revelar o próximo passo. Quantas vezes a gente está passando na frente de Deus? Falamos sobre isso ontem nas mulheres, né? No Clube do Livro. Quantas vezes estamos passando à frente de Deus? Samuel disse: me espera 7 dias e eu vou oferecer holocausto, porque eu fui ungido para isso. E depois que isso acontecer, eu vou te dizer o próximo passo. Você guardou isso? Amém. Marcou isso aí na sua Bíblia? Amém. Agora, adianta mais um pouquinho. Quando chega no capítulo 17, no versículo 17, diz o seguinte: convocou Samuel o povo ao Senhor. E aí nesse momento aqui, Saul é ungido rei na frente de todos os povos, na frente de todo o povo. Na primeira vez, só Samuel e Saul. Agora Samuel unge a Saul na frente de todo mundo, para chancelar que agora Saul era o rei. Saul vence os amonitas, que é o primeiro desafio do rei. O rei precisa ter um feito histórico para ser reconhecido como rei. Foi assim com Davi, que venceu Golias. E depois que Davi venceu Golias, todos passaram a reconhecê-lo como rei. Então Saul vence os amonitas e todos passam a reconhecer como rei. A gente vai andar mais um pouquinho. Quando chega no capítulo 13, diz o seguinte: 1 ano reinara Saul em Israel. 1 ano depois daquele acontecido, depois daquele combinado, 1 ano depois daquele combinado, versículo 8 de 1 Samuel 13. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Você entendeu o que aconteceu aqui? Pensa comigo. O povo ia embora. Deixa eu te dizer uma coisa. A submissão não tem nada a ver com o que falam de você. Tem a ver com o seu coração. Vão falar de você? Vão. Se você for submisso, vão falar de você. E se você for insubmisso, também vão. Então é melhor agradar a Deus, porque vão falar de qualquer maneira. A Bíblia diz que o povo já estava indo embora. E Saul, para que o povo não fosse embora antes de oferecer o holocausto, ele passa por cima da ordem de Deus e oferece sacrifício que ele não tinha sido ungido para fazer. Ele não espera Samuel chegar. Nos 45 do segundo tempo, ele oferece o sacrifício e Samuel chega. O que está acontecendo aqui? Você consegue imaginar a cara de Saul? Eu não falei para você esperar? Sabe, queridos, se Deus mandou esperar, é melhor esperar. Se Deus não deu outro comando, espera. Se seu marido é lento demais e não toma as atitudes, espera. Porque eu sei que você vai querer passar por cima dele. Mas foi Samuel que foi ungido para prestar o holocausto. Seu marido é que foi ungido para ser o cabeça da sua casa.
Se você passa por cima dele, você está igual Saul. E não vem dizer que obedece. Não, obediência tem que ter ação completa. Saul esperou 7 dias, não foi? Mas foi suficiente? Não. Tinha que ter esperado Samuel, porque essa foi a ordem de Deus. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente ou tolamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A história foi que a obediência de Saul não teve ação completa. Ele obedeceu 7 dias, mas o povo começou a espremer. As pessoas começaram a falar. O público começou a ir embora. E aí o que ele fez? Ele oferece o holocausto sem ter sido ungido sem ter o comando de Deus Isso foi obediência? Isso foi meia obediência ou isso foi desobediência? Desobediência. Aí olha aqui. Deus disse através do profeta: Deus hoje ia confirmar o teu reino perpetuamente. O que significa isso? Da descendência de Saul sairia um rei. Da descendência de Saul sairia outro rei. E outro rei, de geração em geração, da descendência de Saul, seria rei. Mas, por conta da desobediência de Saul, esse fluxo foi cortado. Sabe, queridos, homens que não obedecem ao Senhor, coisas que são prometidas para a geração futura podem ser cortadas por causa da desobediência. Foi cortada a descendência de Saul. Ele continuou rei, mas não mais a sua descendência. E aí, queridos, não satisfeito, por quê? Porque se não há arrependimento, não há remissão. Para que haja arrependimento, para que haja remissão, precisa ter arrependimento. Ele não se arrependeu, então não houve remissão. Ele fez de novo. E aí eu quero que você vá, por gentileza, no capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando subia ao Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, menino, criança de peito, boi, ovelha, camelo e jumento. E aí depois você vai ter uma ministração do pastor Josias falando sobre isso. Qual era a ordem? Destrói tudo. Essa não é a ordem? Está escrito aí na sua Bíblia? Destrói tudo, destrói tudo. Saul convocou o povo e os contou em Taiã. Aí ele vem falando, vamos pular para o versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. A ordem foi tudo. A atitude foi poupou o rei. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil, desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Aí Samuel madruga, vai até
Saul, e versículo 16 diz o seguinte: então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-lo. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do desígnio à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus. O Deus não era mais o Deus de Saul. Agora o Deus era só de Samuel. Saul diz: eu fiz tudo o que o teu Deus mandou. O coração de Saul já tinha ido embora. Ele não reconhecia mais Deus como Deus dele. Por quê? Porque o Deus dele agora era outro Deus. O Deus dele agora era a vaidade, o orgulho, a soberba. O Deus dele não era mais o Deus de Samuel. E aí Samuel continua: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejais rei. Então, ouve a ordem, ouve a atitude e ouve a sentença. E aí, a partir daqui, a primeira vez que Samuel dá as instruções para Saul e Saul desobedece, Samuel fala: você vai continuar rei, mas a promessa de Deus que você reinaria perpetuamente, seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, isso foi cortado por causa da desobediência. Mas você continua rei. Mas aí não houve retratação, não houve arrependimento. E Saul, já debaixo de uma influência demoníaca, ele desobedece novamente. Samuel diz: destrói tudo. E ele diz: eu guardei algo para o Senhor. Sabe, queridos, que não seja na nossa alma as decisões de guardar algo ao Senhor. Que não seja na nossa alma as decisões de ter uma nova estratégia. Saul teve uma nova estratégia. Eu guardei o melhor para sacrificar. E o profeta fala para Saul: melhor do que sacrificar é obedecer. Muito melhor do que tudo isso que você pode apresentar de bens, de gordura, de carneiro, seja lá do que for, ao Senhor, é o coração submisso. É o coração pronto para obedecer. É o coração que não se importa com o que as outras pessoas vão dizer, porque tem tanto temor ao Senhor que o que importa é fazer a vontade dEle. Um coração puro em obediência, que entende a voz do Senhor, que entende os comandos e está pronto para obedecer. Mesmo que aquilo não seja confortável, mas está pronto para obedecer, porque tem temor ao Senhor, porque tem reverente submissão ao Senhor. Então melhor é obedecer do que ter uma boa ideia. E aí Samuel fala para Saul: então, a primeira vez você continuou como rei, só que agora o seu reinado está cortado. E sabe, queridos, a unção que repousava sobre Saul agora já não repousa mais. Porque a unção que estava sobre Saul para ser rei agora foi para a cabeça de Davi. Quando
Saul é repreendido por Samuel, o versículo continua dizendo: Saul fala para Samuel: vai comigo, não deixa o povo ver que eu não sou mais rei. Vamos junto aqui para que ninguém perceba que a unção não está mais repousando sobre mim. Mesmo, queridos, depois de tudo e de Samuel ter dito para ele o tamanho do erro e da besteira que ele fez, mesmo assim, diante do povo, ele ainda queria ficar bem na fita. Que no nosso coração jamais tenha mais interesse no que o povo vai dizer a nosso respeito do que aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Que no nosso coração aquilo que Deus pensa a nosso respeito fale muito mais alto. Saul não houve arrependimento. E sabe quando a gente percebe que não há arrependimento? Porque há muito argumento. Quando há muita justificativa. Porque quando Davi erra, não tem justificativa, não tem muito argumento. Quando Natan chega para ele e fala: Davi, você errou. Quando ele entende que o erro era dele, ele simplesmente diz: eu pequei. E ele se rasga e ele se quebranta. Não tem justificativa. Eu fiz por isso, eu fiz por aquilo, eu fiz por aquilo outro. O povo disse isso, fulano disse aquilo, Beltrano disse aquilo, eu pensei isso, eu achei aquilo. Não, Davi fala: errei. Como é que eu faço para consertar? Porque errar, queridos, todo mundo está sujeito. Essa influência, todo mundo está sujeito. Não tem ninguém livre da influência. Agora você está aqui para aprender sobre ela, para reconhecer quando ela vier sobre a sua vida. E qual o comportamento? O mesmo de Davi. Ok, o que eu posso fazer para corrigir essa rota? Porque, queridos, eu sei que você não quer perder a preciosidade da unção como Saul perdeu, mas quer manter a preciosidade da unção como Davi manteve. A questão aqui não é sobre erro. A questão aqui é sobre a atitude diante do erro. A questão aqui não é sobre meia obediência, porque a obediência precisa ter a ação completa. Qual foi o comando que Deus te deu? O que o Espírito falou para você fazer? Ação completa. O que a autoridade falou para você fazer? Ação completa. E se a autoridade estiver errada? É Deus que trata com a autoridade. Porque lembra, foi Deus que instituiu a cadeira. Então é Deus que vai tratar com a autoridade. Não é responsabilidade nossa. A autoridade está errada. A responsabilidade nossa é o que nós vamos fazer com as nossas decisões, com a nossa vida e com as nossas escolhas. Amém, queridos? O Senhor é precioso demais naquilo que Ele fala aos nossos corações, nos comandos que Ele nos dá. E de forma alguma nós podemos deixar o mundo nos engodar. De forma alguma nós podemos acreditar que Deus mudou alguma coisa dos planos e dos propósitos que Ele tem na nossa vida. Não, amado, Ele continua sendo Deus. Se Saul tivesse se arrependido da primeira vez, ele continuaria. Queridos, não sei se você lembra, mas Judas estava na última ceia de Jesus. E o que Judas estava fazendo na última ceia de Jesus, se Jesus já sabia que Satanás tinha entrado no coração dele? Oportunidade. Jesus estava dando oportunidade para o arrependimento. Amém? Você pode ficar de pé. Eu não sei, querido, se na sua vida algo aconteceu que você acreditou que tivesse tido uma obediência completa, quando na verdade teve meia obediência, que é desobediência. Talvez você tenha passado por alguma situação
E aqui é o lugar do arrependimento. Aqui é o lugar. E eu sinto muito forte no meu coração, não é sobre... Eu vou pedir para que você não se mova, por favor. Porque essa é a hora que a unção vem selar o que foi dito. A gente precisa ter reverência em todos os momentos do culto. Amém? E não é sobre você ter desobedecido a uma pessoa, a uma autoridade, mas é sobre Deus já ter falado várias vezes com você acerca de algumas coisas. E você ainda está se debatendo. O apóstolo Paulo diz que dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Vai machucar, vai ferir. O que Deus tem falado com você? Do seu chamado, do propósito. Pode ser algo grande aos olhos humanos, mas pode ser algo pequeno, uma pequena atitude. O que Deus tem requerido a teu respeito? Eu vou dizer, queridos, nada, absolutamente nada que Deus tem requerido da gente, Ele já não nos deu as ferramentas necessárias para obedecermos. Jamais Deus vai requerer algo da nossa vida que Ele não tenha nos capacitado a fazer. Eu percebo que existem pessoas nesse lugar que perderam o viço, perderam o brilho, perderam o vigor, porque talvez ouviram a multidão, ouviram o povo, talvez ouviram as circunstâncias, talvez tenha ouvido o próprio diabo. E isso foi construindo uma fortaleza, porque uma fortaleza não se constrói do dia para a noite. É pedra sobre pedra. Talvez frustração, talvez autoestima baixa, talvez um julgamento de incompetência, talvez uma crítica, talvez uma comparação. E tijolos vão sendo erguidos ao nosso redor. E aquilo que Deus nos deu de tão precioso, que é o chamado, que é a unção, pode ter ficado presa dentro dessa fortaleza de frustração. E pessoas que poderiam estar frutificando na obra estão infrutíferas. Mas eu creio em nome de Jesus na unção que despedaça jugo nesse lugar. Eu creio no poder da unção essa noite, abrindo os olhos do entendimento, despedaçando o jugo. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu oro, Pai. E eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito traga lembrança, aquilo que dá esperança. Que o teu Espírito traga lembrança o dia que cada um recebeu do Senhor o comissionamento. Que o teu Espírito traga lembrança, Pai, o dia que eles descobriram que eles são poderosos no Senhor e que o Senhor os ungiu para. Senhor, em nome de Jesus eu te peço escamas caindo. Assim como um dia o apóstolo Paulo teve uma experiência tão forte com Jesus e ele entendeu o seu chamado, o seu propósito. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito traga experiências essa noite nesse lugar, para que pessoas que estão aqui desmotivadas, desanimadas, que desistiram, possam receber um vigor da tua parte. Oh, Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento nos corações. Se alguém desobedeceu ao teu chamado, ao teu querer, às tuas instruções, à tua ordem, com atitudes erradas, Pai, que haja quebrantamento nos corações. Que haja quebrantamento nos corações. Porque eu creio em nome de Jesus que hoje foi o dia que o Senhor marcou para voltar. Voltar a sonhar, voltar a crer, voltar a agir, voltar a frutificar.
Obrigado, Pai. Obrigado verdadeiramente por um tempo novo. Um tempo onde teus filhos vão correr com mais velocidade. Oh, Senhor, obrigada. Assim como o apóstolo Paulo teve uma experiência tão grande, que cumpriu a sua carreira com tanta destreza, com tanta fidelidade. Eu declaro em nome de Jesus os meus irmãos cumprindo as suas carreiras. E que se há no coração de algum deles alguma semente de rebelião, nós nos levantamos agora com a intercessão para declarar mentes cativas à obediência de Cristo, e toda a intenção do coração sendo julgada pelo Senhor, e que haja quebrantamento nesse lugar. É tempo de arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão. Obrigado, Pai, pela tua unção poderosa, o teu bálsamo, o teu unguento santo nesse lugar, trazendo os teus filhos para um lugar marcado. Oh, a um lugar marcado, a um lugar marcado. Um lugar de temor, um lugar de santidade, um lugar de submissão. Obrigada, Pai, por pessoas que não estavam mais ouvindo a tua voz, a partir de hoje ouvindo com clareza os teus comandos. Porque tudo o que o Senhor precisa é um coração quebrantado. E eu creio no holofote divino passeando em nosso meio essa noite, e localizando corações quebrantados, corações que são totalmente do Senhor essa noite nesse lugar, corações cheios de temor, corações cheios de temor, corações cheios de submissão. Obrigado, Pai. Santo é o teu nome. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.